Ele era normal. Gostava de brincar. Brincar, fazer piadinha, conversar. Pra mim não tinha nada A senhora lá. não imaginava isso? Não. Olha, sinceramente, eu pensava em encontrar tudo lá dentro. Menos um corpo. Uma série de assassinatos perpetuaram São Paulo em meados de 2015, para ser mais específico, na comunidade de Alba. Prepare-se para mergulhar em uma história sinistra. Hoje, vamos explorar um dos casos mais chocantes da história criminal do Brasil. Se não for pedir muito, já vai deixando o like para fortalecer o canal e fazer com que o vídeo seja entregue a mais pessoas. No coração de São Paulo, uma série de assassinatos brutais começou a assombrar a cidade. Tudo começou com o desaparecimento misterioso de várias pessoas, deixando as autoridades perplexas e a população aterrorizada. Pessoas desaparecendo, sendo vistas por último na comunidade, envoltos em um véu de segredos sombrios. O medo se espalhava e a cidade se via diante de um assassino impiedoso, que passou a ser conhecido como o Monstro de Alba. Mais do que apenas uma série de assassinatos, o caso do Monstro de Alba se destacou por sua natureza meticulosa e cruel. As vítimas, aparentemente escolhidas ao acaso, eram submetidas a um tormento indescritível antes de serem brutalmente assassinadas. Era como se o assassino extraísse prazer de cada momento de sofrimento infligido às suas presas. A cidade inteira vivia em constante apreensão, pois ninguém sabia quem seria o próximo alvo dessa mente doentia. A investigação policial logo se intensificou, mas o Monstro de Alba parecia sempre um passo à frente, até que por fim foi preso. Uma mulher que foi vítima dele conseguiu escapar após ter sido estuprada e o denunciou. Jorge Luiz Moraes de Oliveira. Ficou conhecido como o Monstro de Alba. Ele não demonstrava sentimentos. Sabe a pessoa fria? A pessoa quando fala pra você, eu não fiz, você tem que acreditar. Mas o mais agonizante é saber que ele só foi sentenciado em 2020, condenado a 6 anos de prisão. A mulher relatou acontecimentos assustadores na casa de Jorge, contou que viu cadáveres enterrados em uma espécie de cemitério criado por ele. Também relatou que o cheiro era insuportável. Disse que era como se pela primeira vez ela tivesse sentido o cheiro da morte. Mas isso não é o começo. Jorge já havia sido condenado em 1996 por 2 homicídios e 1 estupro. Jorge já possuía antecedentes criminais ocorridos na região do Jabaquara nos anos de 1994 e 95. No primeiro caso, ele atirou em um homem, enquanto no segundo, utilizou um taco de sinuca e um bloco de concreto para cometer o crime. Como resultado, foi condenado a uma pena total de 17 anos e 9 meses de prisão pelos crimes. Após cumprir integralmente sua sentença, Jorge foi liberado em 2013. Só que dessa vez solto, ele voltou sedento por sangue. Sendo acusado por estuprar uma mulher dentro de sua própria residência em 2015, que ficava na rua Professor Francisco Emídio da Fonseca Teles, perto da rua Alba, que dá nome à comunidade do Jabaquara. Depois de algum tempo, a polícia que procurava pelas pessoas desaparecidas resolveu ir até sua casa, seguindo os relatos da mulher que o denunciou. Ao evadirem o local, se depararam com uma cena aterrorizante. Haviam chegado no covil. Em pouco tempo já haviam desenterrado vários restos mortais das vítimas. Também foram encontradas roupas e objetos que ele guardava, talvez como troféu. Jorge novamente foi preso no mesmo ano, acusado pelos assassinatos. Na mesma época, ele confessou ter matado 6 pessoas, mas os exames só identificou 5 vítimas. Testes foram feitos e não foi encontrado o material genético da 6ª vítima. Algum tempo passou e Jorge refutou sua última confissão. Agora ele relatava que tinha esfaqueado um homem e que tinha sido em legítima defesa. Segundo o ministério que investigou o caso, as 5 vítimas dele eram homossexuais ou usuários de drogas. De acordo com as acusações, Jorge as matava por esses motivos. Ele convidava as vítimas para irem para sua casa, com o convite de que iriam usar entorpecentes,
e depois ceifava a vida de cada uma delas. Atualmente, ele está detido na penitenciária de Lucélia, no interior paulista. O ministério o acusa de ter ceifado a vida de 7 pessoas e estuprado uma. Mas a justiça crê que o número é ainda maior. Isso porque, desde novembro de 2021, ele está sendo investigado pela Polícia Civil. Desta vez, uma ossada humana foi descoberta na parede de uma casa que ele ajudou a construir. Casa essa também situada na zona sul de São Paulo. A descoberta foi feita por funcionários encarregados pelo saneamento básico do estado durante obras na calçada da residência, na rua Celina Barros Silveira, no Jabaquara. Uma das vítimas foi descartada pela justiça em 2015. Estamos falando de Kelvin Dondoni, de 23 anos, que desapareceu na comunidade. Segundo relatos, o jovem saiu para consumir drogas e não voltou mais. Até a atualização desse vídeo, Kelvin continua desaparecido e ainda há suspeitas de que Jorge tenha o matado em 2015. Mas para confirmar o homicídio, a polícia precisaria encontrar os restos mortais dele, o que não aconteceu. Por isso, a ossada encontrada na parede é tão importante para a investigação. Para poder identificar se pertenciam ao rapaz, por outro lado, também levanta-se a hipótese de que seja de outra vítima. A investigação trabalha com a hipótese de que o serial killer tenha predileção, preferência acentuada por alguém, de matar homossexuais e usuários de drogas. Em abril de 2021, foi realizado o teste de insanidade mental no indivíduo, pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, onde detectou que ele é imputável, ou seja, ele tinha plena consciência da gravidade dos crimes que cometeu. Isso revela o quê? Uma insensibilidade muito grande, uma frieza afetiva muito grande e outra coisa também importante, uma ausência completa de remorso. Porque se ele tivesse remorso, ele não conseguiria dormir sobre os corpos que ele matou. Então foi descartado que ele tivesse algum tipo de transtorno mental, onde se confirmou que o que ele fez era de extrema consciência, sabendo discernir que havia cometido tais crimes. A defesa chegou a pedir outro exame para Jorge, o chamado de teste de Rorschach. Popularmente conhecido como teste do borrão de tinta, ele serve para revelar a personalidade e as emoções. O exame, porém, ainda não foi autorizado pela justiça porque ele seria feito pelo IMESC, que já havia concluído que Jorge não possui transtornos mentais. Antes de ser chamado por policiais de monstro da favela Alba, Jorge era conhecido na comunidade pelo apelido de Wally. Desempregado após ser demitido de uma transportadora, ele fazia bicos como pintor. Era conhecido na região por fazer pequenos reparos em imóveis. Além das prisões e condenações por homicídios e estupro, o homem chegou a ser investigado por suspeita de sequestro, cárcere privado e formação de quadrilha. Quando ficou atrás das grades, se envolveu numa rebelião de presos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Também indico que assista esse vídeo que deixei aqui sobre a família Dupont, outro caso macabro. Agradeço a você que chegou até aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por assistir. Até!